Com inflação em alta, renda das famílias para consumo é a menor desde 2005. De cada R$ 100 do orçamento das famílias brasileiras, sobram apenas R$ 41,22 para consumir, pagar dívidas e investir, aponta levantamento da consultoria Tendências. Renda tem sido pressionada pelas altas dos preços de alimentos, energia elétrica e combustíveis. Bora saber sobre esse assunto importantíssimo e muito grave, dramático para o povo brasileiro? Bora pro vídeo. Veja só esse assunto aqui. É uma novidade. Você não deve ter visto eu falar no nosso canal aqui nada sobre esse assunto, é inédito. Inflação. Meu pai do céu, inflação é o assunto do momento para quem interessa. Para quem interessa? A questão dos aumentos dos preços dos alimentos, combustíveis, botijão de gás, energia elétrica, aluguel das casas e outras coisas mais, material de construção, construção civil e outras coisas que têm subido o preço adoidado. A quem interessa? Ao povo simples brasileiro, ao povo pobre brasileiro, principalmente, que está rebolando, se virando nos 30, dando estrelinha, fazendo mágica para poder sobreviver, contando moedinha para comprar o pão. E isso o povo tem sentido na pele, né? Uma situação grave, cada dia que passa, cada vez mais a situação é grave do povo brasileiro. Então eu vou ler a matéria aqui para vocês entenderem. Veja só, nos últimos meses, a família do Manuel Rodrigues Campelo Júnior, de 45 anos de idade, reorganizou o orçamento doméstico por causa da alta dos preços. A carne nobre foi substituída por uma opção mais em conta e o gás de cozinha passou a ser menos utilizado. O quilo do contrafilé é um absurdo hoje em dia. Num primeiro passo, a gente corta a quantidade, mas num determinado momento, a gente não consegue mais comprar, não consegue mais consumir, diz Manuel. Não tem como deixar de falar também do preço do gás de cozinha. A minha esposa tenta ser racional até no preparo do alimento, mas é um absurdo o que é o preço do gás de cozinha hoje. Pelo país não faltam exemplos de brasileiros que estão com dificuldade para fechar a conta do mês. Neste ano, de cada R$ 100 do orçamento das famílias brasileiras, sobram apenas R$ 41,22 para consumir, para dividir e pagar as dívidas e investir. Será que isso acontece com os políticos? É uma pergunta que eu faço aqui, eu deixo no ar. Será que os políticos estão nesse perrengue todo, gente? Isso mostra um levantamento feito pela consultoria Tendências. Isso significa que a maior parte da renda dos brasileiros pobres vai para itens considerados essenciais, como combustível, energia elétrica, transporte, entre outros. As famílias não tinham uma situação financeira tão apertada desde o ano de 2005, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, quando a renda disponível era apenas de R$ 40,98. Você come hoje pensando no que vai comer amanhã, diz Lorraine Alves, de 32 anos de idade. A gente compra o básico, arroz e feijão. Quando sobra algum dinheiro, eu compro um suco de pacote, um leite, mas é muito difícil. Lorraine sobrevive com auxílio emergencial de R$ 375 por mês.
Quero lembrar aqui, fazer uma pausa, que um político ganha em média R$ 1.000 por dia. O auxílio emergencial dessa mãe solteira é R$ 375 por mês. Mas o povo não reclama que um político ganha R$ 1.000 por dia. Isso é só o salário, não estou falando dos privilégios e nem os por fora, rachadinhas, que todos eles, praticamente todos eles fazem e ganham muito mais em rachadinhas, propinas que recebem para ajudar empresários e outras coisas mais, que os políticos ganham muito dinheiro durante os mandatos, muito dinheiro mesmo. Agora o povo tem que se virar com R$ 375 por mês, R$ 150 por mês, R$ 250 por mês, que é o que eu recebo de auxílio emergencial. Sou professor particular de música desde 2002, 19 anos, e quase não estou dando aula. Por isso que vocês estão vendo eu fazendo bastante vídeo. O meu trabalho tem sido o YouTube, e é o que salvou esse canal, salvou a minha família, graças a vocês e ao Criador. Então, Lohane sobrevive com um auxílio emergencial de R$ 375 por mês, com 3 filhos e grávida do 4º filho. Isso é um grande problema. As pessoas já não têm grande renda, já tem uma renda apertada e começa a ter filho um atrás do outro. 3 filhos e grávida do 4º filho. Quer dizer, cadê? Preservativo, que é de graça, anticoncepcional, que é de graça no posto de saúde. As pessoas têm que colocar na cabeça que daqui para frente não dá para ter mais que 2 filhos, de 1 a 2 filhos no máximo. Então tem pessoas que têm que se programar, ou até nem ter filho. Lógico que todo mundo tem o desejo de ter filho, mas se você não tem emprego, você não tem renda, você não pode ser louco de colocar um filho no mundo para ele sofrer. Essa é a realidade. Então ela, com 3 filhos, ela tem 3 filhos e grávida do 4º filho, ela perdeu o emprego num restaurante no início da pandemia. O marido tem feito bicos como gesseiro, mas a renda da família só chega a R$ 800 por mês. O que dá para fazer com R$ 800 por mês, gente? Pergunte isso a uns políticos. Eles ganham R$ 1.000 por dia. O auxílio emergencial de R$ 1.200 me ajudava bastante ano passado, ano de 2020. Quando mudou para R$ 375 por mês, piorou muito. O meu aluguel é de R$ 600. Lembrando novamente, o aluguel dela é de R$ 600 por mês. Um político ganha R$ 1.000 por dia de salário, fora os outros privilégios. O auxílio aluguel dos políticos é de R$ 3.000. Auxílio aluguel, auxílio moradia, R$ 3.000 por mês. E o aluguel dela é de R$ 600 por mês. Será que os políticos não poderiam ajudar ela? Fica aquela pergunta no ar. Tem mês que eu pago o aluguel, mas depois fico devendo 2, 3 meses de aluguel. Orçamento pressionado. O orçamento dos brasileiros tem sido pressionado por uma combinação bastante perversa. Uma alta dos preços dos alimentos, que se arrasta desde o ano passado, em 2020, e um aumento do valor dos combustíveis e da energia elétrica. É o tripé, que o pessoal está falando que é o tripé do Satanás, que está tentando o povo brasileiro. No meio do ano passado, em 2020, itens como alimentação em domicílio passaram a pressionar o orçamento, afirma Isabela Tavares, economista da consultoria Tendências e responsável pelo levantamento. Neste ano de 2021, a gente vê bastante pressão por parte dos combustíveis e agora também a energia elétrica, super cara. Em detalhe, os números das tendências mostram que a situação ainda é mais dramática para os brasileiros da classe D e E, que ganham até no máximo R$ 2.600 por mês e sofrem mais com o aumento dos preços. Para esse grupo, sobram apenas R$ 21,63 por mês. O que dá para fazer com R$ 21,63, gente? Pergunte para o político, ele vai te responder.
Com certeza. Isso aí deve ser uma gorjeta que ele dá para um cara que estaciona o carro dele ou um cafezinho preto que ele gasta na padaria. Não tem escapatória. As classes mais baixas não tem como se defender muito nesse momento. A gente está com um nível de desemprego recorde no Brasil, diz Marco Maciel, sócio e economista da Kairos. O desemprego afetando milhões de brasileiros tende a fazer com que a capacidade de reagir ao aumento da inflação seja muito limitada. Inflação em alta. Em 12 meses encerrados em junho, no mês de junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, já acumula uma alta de 8,3%. Só a inflação de itens considerados essenciais chegou a 10,5%, segundo a Tendências, que fez a pesquisa. Diante de todo esse quadro, os analistas têm piorado as projeções para a inflação de 2021 a cada semana. No relatório Focus do Banco Central, os analistas consultados já projetam que o IPCA vai encerrar o ano em 6,56%, acima, portanto, do teto da meta do governo, que é de 5,25%. No momento, a minha projeção para o IPCA no fim do ano é de 6,5%, mas em função das pressões de tarifas de energia elétrica, combustíveis e alimentação no domicílio, essa inflação pode pular para 7,2% com facilidade, diz Maciel. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne para decidir um rumo da taxa básica de juros Selic. Os analistas esperam um aumento de 1 ponto percentual, levando a Selic, a taxa Selic, para 5,25% ao ano. Juros mais altos encarecem o custo do crédito, afetando a tomada de recursos para o investimento das empresas e para o consumo das famílias. Ao elevar os juros, o Banco Central acaba encarecendo os custos para todos, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também, diz o economista da Kairos. Infelizmente, a política monetária, num momento como esse, não tem como ser vertical, acaba sendo horizontal. Atinge a todos ao mesmo tempo. Quem se defende melhor é quem tem o bolso mais cheio de dinheiro. Isso é verdade. Impacto no varejo. A alta de inflação, dos juros e a limitação do orçamento das famílias, menos dinheiro, podem mitigar a velocidade da recuperação esperada para o varejo e, consequentemente, da atividade econômica. O povo sem o dinheiro no bolso não vai ao varejo comprar produtos como roupa, celular, alimentos, que faz parte do varejo, no supermercado, e por aí vai. E aí a economia não vai para frente. Desemprego, menos dinheiro, complicado para o povo e complicado também para o comércio, que recebe essa má notícia, esse problemão, essa bucha, essa bomba por tabela. Com a melhora da crise sanitária, os analistas seguem esperando uma retomada do setor neste ano, uma melhor retomada. Mas esse crescimento poderia ser melhor se as famílias tivessem algum fôlego de orçamento, mais dinheiro, até o mês de maio. As vendas do varejo acumulavam alta de 6,8% no ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ainda há fatores positivos para o crescimento do consumo das famílias, afirma Isabela. Tem a recuperação do mercado de trabalho, principalmente do emprego formal, carteira assinada, as políticas anticíclicas, como o BEM, Benefício Emergencial de Proteção ao Emprego, e o PRONAMP. Esse bem aí é quando você diminui o salário do trabalhador para ele não ser mandado embora. Engraçado que não é aplicado para os políticos, porque eles não podem ser mandados embora, Isso aí só é aplicado para o povão, trabalhador simples. Para ele não perder o emprego, diminui-se o salário dele. O que entra como risco para a maior velocidade do consumo é a inflação, que pressiona a renda disponível das famílias. O BEM permitiu que as empresas reduzissem a jornada e o salário dos trabalhadores em troca de estabilidade.
enquanto o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, garantiu empréstimos com juros menores e prazo maior de financiamento. Essa matéria, ela é vou mostrar para vocês, de 30 de julho de 2021, de 2 meses atrás. Mas eu descobri ela agora, nesse mês de setembro, e estou trazendo para vocês, porque não foge muito do parâmetro do que nós estamos vivendo. Na verdade, 2 meses atrás, ainda estava um pouquinho melhor a situação, ou menos pior. Agora a coisa em setembro está dramaticamente cada vez mais grave, e a tendência é que 2022 seja cruel para o povo brasileiro. Mas nós aguentamos, povo brasileiro, porque nós carregamos a nossa família, aguentamos sustentar a nossa família e sustentar a família dos 3 poderes, dos políticos, dos generais, da Marinha, Aeronáutica e Exército, alta cúpula. Quando eu falo Marinha, Aeronáutica e Exército, eu não falo soldado, cabo, aqueles que ganham um pouquinho. Estou falando dos comandantes, que ganham altos salários e muitos privilégios, né, para fazer muita coisa pelo Brasil. Eles salvam o Brasil, eles são os nossos heróis, né, os generais, coronéis, brigadeiros que ganham 30, 40 mil reais por mês. Compartilhe esse vídeo, mande para um monte de pessoas. A situação ruim, péssima, grave, dramática, é só para o povão. Político, ainda à toa, porque nós mantemos eles com um sorriso no rosto, um salário, conta bancária cheia de dinheiro, e eles podem passar por qualquer crise, porque nós sustentamos eles em qualquer tempo, seja ruim, seja bom. O problema é que no Brasil sempre está ruim. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário aí, dê no joinha, chocotado no like, splash, mande o nosso vídeo para um monte de gente, se inscreva aí, porque aqui a gente só apoia o povo, a união do povo é que vai salvar o povo lutando pelo próprio povo, unindo, somos mais de 200 milhões, é impossível? Não é, é difícil? É, mas quem sabe o povo acordando e percebendo que só ele está se lascando e o político não, aí ele começa a se unir. E só tem essa solução. O povo tem uma vida digna, é o povo se unir e se ajudar. Por enquanto a gente só ajuda os políticos, de uma forma obrigatória, pagando imposto e votando neles. Lamentável. Fui.